Graça e paz do nosso Deus, mais uma exposição bíblica aqui no seu canal Frutificai. Queridos, hoje eu quero falar sobre a conversão do carcereiro em Filipos. Um texto maravilhoso onde vai falar ao seu coração, principalmente falando sobre salvação. Nosso texto base se encontra em Atos, no seu capítulo 16. É claro que nós poderíamos falar especificamente do versículo 28 até o 30, mas acredito eu que falaremos muito mais do que isso, até porque se formos nos limitar a falar somente isso, vai ficar muito específico e não abrangerá todo o conteúdo. Por isso eu gostaria que você ficasse comigo até o final e podendo, se inscreva no canal, compartilhe nas suas redes sociais e mande para aquela pessoa que ama o Evangelho de Cristo. Principalmente a você que de repente está visitando pela primeira vez. Seja muito bem-vindo e vamos juntos nessa missão de levar o Evangelho e ser um semeador de Cristo. Queridos, eu gostaria de falar sobre essa conversão, principalmente porque ela tem um detalhe muito especial. Muitas pessoas, elas acabam colocando todo o crédito em relação ao que acontece dentro daquele sistema prisional, daquele local onde estava Paulo e Silas. E o acontecimento ali parece que fez todo o papel, mas não, vamos entender aqui, falar sobre como foi essa conversão e os atos pelos quais esse carcereiro ele acabou tendo posteriormente. Que coisa linda foi a conversão deste homem. Queridos, presta bem atenção. Todo mundo sabe que Paulo e Silas tinham sido açoitados, castigados e de repente eles ficaram ali machucados, ficaram ali totalmente, numa posição totalmente desconfortável e vale ressaltar aqui o detalhe de que eles não estavam em qualquer lugar. Eles estavam num local onde era bem no interior ficava no interior, onde há pessoas que entendem que ficava no subsolo, ficava bem abaixo da terra. E isso dificultava qualquer tipo de fuga desses prisioneiros, porque eles eram considerados de alta periculosidade. Então imagine as pessoas que eram guardas e carcereiros que ficavam naqueles locais, tinham total conhecimento de que todos aqueles que estavam ali eram perigosos e jamais poderiam sair. Bom, dito isso, queridos, nós podemos ver que o que acontece aqui é algo tremendo. Agora vamos tentar entender o contexto que vai acontecer esse estremecer das estruturas daquele local. Paulo e Silas, ainda que estivessem machucados, ainda que tudo tivesse acontecido lá atrás, eles estavam louvando e glorificando a Deus. Partindo disso, eles então, naquele louvor, imagino que muitas pessoas se agradavam, mas muitas outras não estavam gostando nem um pouco. Porque, imagine, você está num lugar hostil, onde com certeza era insalubre, era um local de pouca iluminação e todos estavam ali. Aqueles homens louvando ali, de repente há um tremor naquele lugar e as portas de cada cela se abrem. A Bíblia relata que o carcereiro, ele acorda e vê que as celas estão abertas. A primeira impressão e o primeiro julgamento que ele tem é que todos aqueles tinham fugido. E o primeiro pensamento, com certeza, que veio em sequência disso era: agora a minha vida não terá mais valor. Se nós formos olhar um pouquinho mais atrás, ainda em Atos, nós vamos ver que Pedro, ele foi resgatado por um anjo. E se você perceber o que foi feito em relação àqueles que cuidavam de Pedro, todos eles foram mortos. Então, todo carcereiro sabia do valor que era você guardar aquele local. E aquele carcereiro estava dormindo. Ao despertar, ele vê aquela cena de todas as portas abertas. E agora? O que será dele? Ele naturalmente pensou no pior. Só que nós vemos que há um clamor em alta voz dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Ou seja, todos aqueles homens, não somente Paulo e Silas, mas todos os demais, todos estavam dentro de suas celas. Veja que logo após isso acontecer, ele pede luz. Por que ele está pedindo luz? Porque o local, como eu disse aqui, não era bem iluminado. E tinha sim algumas lamparinas que ali iluminavam. Era meia luz ali naquele local
E ele pôde pegar ali para poder entrar na cela, que a cela era totalmente escura. Queridos, por que ele teve o julgamento de que as pessoas não estavam ali? E isso fica meio difícil de muitas pessoas entenderem. Porque as celas eram escuras, não tinha luz lá dentro. Uma vez que fechava ali aquela porta para no outro dia abrir, estavam escuras. Então ele não sabia o que estava lá dentro. E ele pede luz e vai para dentro, trêmulo, com temor. Então ele se prostra diante de Paulo e Silas. Agora, queridos, o que eu quero trazer aqui a todos vocês são as maravilhas dessa conversão. Porque, em primeiro lugar, eu disse aqui, logo na minha introdução, que muitas pessoas colocam todo o crédito. Veja bem que eu não falei que o estremecer das estruturas daquele local não teve nenhuma participação. Evidente que teve. Mas não foi tudo isso. Não foi 100%. Porque se você parar para imaginar, você vai ver o desenrolar disso. Você vai ver que, além de ele se prostrar, depois ele vai perguntar o que é necessário que eu faça para me salvar. Veja que, em primeiro momento, nós poderíamos pensar, esse carcereiro, ele pensou que a sua vida estava em risco. Ele imaginou que ele poderia ser condenado à morte uma vez que todos os presos fugiram. Mas depois que Paulo dá a informação que todos ali estavam, os seus problemas acabaram. Ele poderia dizer ali, maravilha, todos estão aqui, então, a bem da verdade, se todos aqui forem fechados agora, se eu fechar as portas aqui, tá tudo certo. Nada aconteceu, tá tudo maravilhoso. Mas não foi essa a reação do carcereiro. Por quê, querido? Porque a reação do carcereiro foi diferente. Agora nós temos que entrar realmente no mérito de entendermos qual foi o contexto. Porque Paulo e Silas, eles não tinham a mesma periculosidade dos demais que ali estavam. E é evidente que o carcereiro sabia disso. Porque quando eles chegaram ali, todos aqueles sabiam o porquê aqueles homens estavam entrando naquele lugar. E o mais interessante era que eles tinham feito um movimento ali em Filipos, justamente porque eles estavam pregando o evangelho. E pessoas estavam dizendo que eles não podiam trazer o judaísmo para os romanos. Amados, imagine pessoas que foram caluniadas, difamadas e foram julgadas erroneamente, mas que trouxe ali, naquela comunidade, um rebuliço tão grande a ponto de eles serem presos e ficarem no lugar de pessoas de alta periculosidade. Veja se foi ou não foi algo de grande repercussão. Então é evidente que o carcereiro sabia do que se tratava. Quem eram esses homens que estavam ali fazendo barulho em Filipos, na Europa, principalmente, levando em consideração que a estratégia de Paulo e Silas e aquela caravana que era da segunda viagem missionária era levar o evangelho e principalmente ir nas sinagogas. Só que a particularidade era que em Filipos não tinha sinagoga. E isso trouxe mais ainda a repercussão, porque eles estavam em locais públicos. Então, queridos, o carcereiro sabia quem Paulo e Silas eram. Ele sabia o que tinha acontecido. E eles estavam ouvindo, principalmente ele estava ouvindo como Paulo e Silas estavam se portando mediante tudo que lhe tinha acontecido. Eles estavam com as suas costas rasgadas, eles estavam com os seus corpos machucados, mas a sua voz e a sua confiança no Altíssimo estavam inabaláveis. E eles louvavam, eles oravam. E é evidente que isso, por mais que fosse singelo, tocava o coração daqueles que estavam próximos. E não podemos negar que o carcereiro, com certeza, ouviu as orações e os louvores de Paulo e Silas. A ponto de quando ele se deu por conta de tudo que tinha acontecido ao seu redor, ele não teve dúvida. Ele percebeu que a sua vida não estava em risco pelo simples fato de ele não ter ali aqueles presos no seu comando. Mas ele viu que a sua vida estava em perigo porque tinha um Deus no qual ele não conhecia tão bem como ele imaginava. E ele tinha sede naquele momento de salvação. Ele tinha sede e fome de Deus. Queridos,
Essa conversão é muito especial. Essa conversão é tão especial que Paulo, quando vai responder a esse carcereiro exatamente a sua pergunta e vai dizer ali o que ele queria ouvir, ele vai dizer: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E aqui eu tenho que fazer uma ressalva rápida de que quando houve esse despertar espiritual do carcereiro, nesta conversão, neste momento de ele imaginar que a morte que poderia vir para a sua vida não era essa morte. Tanto que ele fala o que eu preciso fazer para me salvar. Ou seja, queridos, a sua vida agora teve uma ressignificação. Ele pensou: a morte para mim não é isso que eu estou pensando, não. A morte não é porque eles saíram da prisão. A morte para mim é porque eu não tenho esse Deus de Paulo e Silas. Ele desperta espiritualmente. E a partir dali, ele ouve essa mensagem. Se nós formos olhar, nós vamos ver o que esse homem foi fazer. Se você parar e analisar Atos 16, você vai ver que tremendo é a conversão desse carcereiro. Porque veja só o que vai acontecer. Ele vai ali lavar as feridas de Paulo e Silas. Agora veja que a atitude de lavar é uma atitude que nós sabemos que é daquele servo. E quem teve a atitude, meus queridos, de lavar os pés dos discípulos? Eu acho que você está começando a entender. Veja mais uma coisa que aconteceu logo após. Ele então os leva para a sua casa. O carcereiro leva Paulo e Silas para a sua casa. Meus amados, ao chegar lá, acontece mais uma coisa. Ele prepara uma mesa e se alegra. E ouve o evangelho de Cristo. E aqui eu quero falar sobre essa ressalva que eu estava querendo dizer, sobre a palavra de Paulo e Silas, sobre creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Quando Paulo e Silas pregaram na casa do carcereiro, o evangelho foi pregado a todos, não foi somente ao carcereiro. Então, todos ali, se nós formos olhar, a família e a casa daquele carcereiro foram batizados, aceitaram a Jesus Cristo. E isso é importante. Importante aqui dizer que não foi somente o carcereiro que entendeu e aceitou, mas a sua casa também. Então é isso que é importante. Eu quero trazer aqui como essas coisas acontecem. Queridos, não houve um apelo. Não estou dizendo nada contra a fazer apelo, mas eu estou querendo dizer que não houve forçação de barra em relação a este homem para que ele pudesse aceitar a Cristo ou até mesmo dar crédito a Cristo. Ele se convenceu simplesmente pelas atitudes de Paulo e Silas, principalmente porque ele conheceu a história do porquê Paulo e Silas estavam ali presos. Por que eles estavam presos? E por que aqueles homens, ainda que estivessem naquelas condições, estavam louvando e orando numa situação insalubre, difícil, na escuridão, com feridas, com muita dificuldade, mas com alegria, com júbilo, com certeza em Deus. Eles não somente conseguiram trazer o carcereiro para os pés de Deus, mas também a sua família. Queridos, eu quero trazer a sua memória por que essa conversão ela foi tão importante. Porque nós sabemos que Lídia, ela foi a primeira conversão na Europa. Mas olha o que aconteceu na sequência, como foi multiplicando através do carcereiro a sua família, e ali a sua casa já começou como um ponto de liberdade para o evangelho ser pregado, um local onde não somente sua família e o carcereiro podiam ouvir, mas também qualquer pessoa que ali tivesse curiosidade. Queridos, é muito importante, é lindo ver o agir de Deus e o poder do Senhor. Que a paz de Deus esteja contigo.